Rafael Nascimento e Cris Correia, Conexões do Reino. Bom dia, meus amigos. Já estamos no ar com mais um programa Conexões do Reino. Eu quero lhe desejar um ótimo dia, que em nome de Jesus você tenha um sábado abençoado, que o Senhor Jesus abençoe seu dia de trabalho, abençoe toda a sua família e tudo aquilo que você fizer hoje em nome de Jesus. Que você tenha um final de semana de paz e de avanço. Conexões do Reino está começando, temos uma convidada aqui especial, então você não pode deixar de escutar o nosso programa 79.9 FM ou ao vivo pelo YouTube para todo o Brasil e o mundo. Então convide todo mundo, chame as pessoas, envie o link e é um prazer ter você aqui conosco. Aqui à minha direita, minha parceira de todas as manhãs, Cris Correia. Bom dia, bom dia. É uma grande alegria quando chega o sábado da gente estar aqui nessa mesa e poder compartilhar com cada convidado que chega aqui hoje, mais uma mulher. Eu acho isso muito bom, porque é o universo feminino, né? Através da palavra de Deus, o evangelismo. E nós trouxemos uma pessoa mais do que especial. Seja bem-vinda, depois vocês vão saber quem é. Está aqui conosco a doutora Milena, minha amiga. Seja bem-vindo. Estamos muito felizes de ter você aqui. Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui também. E aqui à minha esquerda, pastor Henrique Correia, que vai ministrar aqui a palavra hoje pra gente. Espero que você seja abençoado. Pastor Henrique. Bom dia Rafa, bom dia Cris, bom dia nossa convidada especial, amiga, doutora Milena, é um prazer estar com vocês. E vocês que estão aí juntos, nos ouvindo, nos acompanhando, que têm sido fiéis a nós, a palavra de Deus ela é sempre fiel e a palavra de Deus hoje ela vai falar com você lá no livro de Gênesis, logo no início, no capítulo 7, no versículo 5 e no versículo 6. O versículo ele diz assim, ó, e Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então veja, muitas vezes você está preocupado porque Deus não está fazendo as coisas na sua vida ou as coisas não estão acontecendo na sua vida. Mas o plano de Deus, ele é proposto a você. Você entrou no plano de Deus e quando Deus colocou você no plano dele, as coisas acontecem na sua hora, no seu lugar, no seu dia, na sua estação, no seu ciclo, em todas as coisas da sua vida vão acontecer. Veja que Noé levou 120 anos para fazer a arca. É muito tempo. Mas por quê? Porque a arca estava no plano de Deus, um plano de salvação da humanidade, né? Todo mundo falava a mesma língua, mas ninguém se entendia porque não entendiam quem era Deus. Muitas vezes o teu plano, você acha que, Deus tem um plano na minha vida, e eu digo não, você está no plano de Deus. Você foi chamado para cumprir um propósito de Deus nessa vida, nesse momento, nesse lugar. E a Milena vai poder dizer a você também que ela entrou no plano de Deus. E aí por isso que ela foi chamada e foi colocada nesse tempo para essa estação, para essa população toda. Então quando você se permite ouvir Deus falar, o plano dele vai fazer com que aconteça na sua vida, né? Ou seja, todo esse momento de rádio, essa oportunidade que nós estamos tendo de falar com você, saiba, era o plano de Deus. Porque não era o nosso plano. Nunca foi o meu plano. Foi o seu plano estar aqui hoje, Milena? Nunca. Então, nós estamos no plano de Deus. É isso que eu quero que vocês entendam, é isso que eu quero que vocês cresçam, é isso que eu quero que vocês façam essa semana e busque ao Senhor para perguntar a Ele, Senhor, onde eu entro no teu plano?
Qual é o teu plano para a minha vida? Eu quero cumprir o teu plano, já que tu me chamaste, já que tu, antes de estar no ventre da minha mãe, o Senhor já nos conhecia. Então ele fez esse dia de hoje é abençoado por Deus para você, e certamente tudo aquilo que nós vamos falar aqui, e você vai ouvir de toda a vida da Milena, certamente abençoará você. E lembre-se que você está nos ouvindo. Lembre-se que você está no plano de Deus para ouvir hoje o que nós temos a transmitir para você. Amém? Amém. Então tenha um bom programa hoje, vai ser enriquecedor. Deus abençoe a gente e a você que está nos ouvindo. É isso aí. Então, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Nova Difusora, né? Diretamente para todo o Brasil ao vivo e para os ouvintes da Rádio 79.9, Milena, ela é advogada, empresarial e trabalhista, fundadora da página Ele Me Encontrou, e é linha de frente do projeto evangelístico AME, onde faz projetos sociais, evangelismo, onde visita hospitais, presídios e está cursando também capelania. É um prazer ter você aqui, estamos muito felizes. O prazer é todo meu, gente. Estou muito honrada de ter sido convidada para estar aqui com vocês essa manhã. E é tudo como o pastor estava falando, né? De acordo com o plano e a vontade de Deus. Eu nunca imaginei que eu estaria hoje ministrando a palavra para cima e para baixo. Então, tudo faz parte do propósito dele, para a honra e glória do Senhor. Você está cumprindo o ID, né? Exatamente. É o ID por todo mundo e pregar o evangelho. Né? E vamos começar aqui abrindo sobre evangelismo, né? Sobre essa questão de como você encontrou a Cristo. Você tem a página lá, Ele Me Encontrou. Então, eu queria que você contasse um pouco de como foi seu encontro com Jesus. Porque às vezes as pessoas vão para a igreja, acham que é preciso ser encontro com Jesus apenas dentro de 4 paredes. Mas ela pode encontrar Jesus onde ela está, dentro da sua casa, sabe? Ela pode ter um encontro real com Jesus onde ela está. Queria que você contasse como foi, um pouco de como era antes de encontrar Jesus, como foi essa trajetória, o que foi transformado, né? Amém. Como que você... Pô, encontrei Jesus. O que mudou? Como que foi? Tudo. Porque eu tinha uma visão muito abstrata de Jesus, né? Então, pra mim, quando eu morresse ia ter alguma coisa e era aquilo. Nunca fez parte da minha realidade imaginar Jesus como alguém que estaria por perto, que estaria ali comigo no dia a dia, que eu poderia conversar com ele, que eu poderia ter uma relação íntima com ele. Então, a minha vida inteira, eu tive uma visão 100% abstrata de quem é Cristo. Então, vivi a vida de acordo com a minha própria vontade, pela força do meu braço. E aquela questão, né? Fica o fardo pesado. As coisas. Milena, muito boa essa sua introdução. Agora, você sempre foi assim? Ou como foi assim? A sua infância, sua adolescência, sua fase adulta? Em que momento você percebeu esse secularismo na sua vida, entendeu? E como você vai contar o momento que Deus entrou na sua vida, né? Então, o meu primeiro contato com Deus foi logo de pequena, porque eu frequentava a igreja até os meus 12, 13 anos. Foi quando eu fui batizada a primeira vez, só que eu conhecia o Jesus da igreja, mas a Milena não conhecia Jesus ainda. Então, por mais que eu ia para a igreja, estava ali no louvor, ouvia a palavra, eu fazia até parte do evangelismo naquela época, que era parte de teatro, e eu gostava de teatro, então eu fazia evangelismo por gostar de teatro, mas eu ainda não conhecia Jesus. Então, por não conhecer Jesus e não ter um relacionamento íntimo com ele, eu me afastei. E eu fiquei aí uns 11 anos longe de Jesus, sem pisar numa igreja. E foi aí que eu tive o meu verdadeiro encontro com Cristo. E foi muito surreal, porque eu tava numa fase muito baladeira. Tava solteira, indo pra balada sempre, e nem pensando em Jesus. Era a última coisa que passava pela minha cabeça. Só que a vida no mundo, ela traz uma carga pesada. Então eu sentia realmente o meu corpo pesado, a minha vida, sabe, eu sofrendo com crise de ansiedade, eu não tava bem. E nesse período, uma amiga minha falou pra mim, olha, vamos para um movimento que eu vi aqui na internet, pelo Instagram. Era um movimento cristão, lá em Alphaville. E eu falei assim, vamos. Eu não sabia o que era. Eu sabia só que era de Deus. Podia ser qualquer coisa. Eu só fui. Enfim, fui.
E quando eu fui nesse movimento, eu entrando ali, Jesus, ele já chegou até mim. Eu tive, assim, um encontro com ele de uma forma muito forte, uma forma muito intensa. Eu senti a presença de Deus pelo meu corpo inteiro. Eu lembro que eu chorei do começo ao fim. E ali eu ouvi Jesus, a palavra dele, de uma forma diferente que eu nunca tinha ouvido até aquele momento. Porque talvez eu só tinha ouvido falar, mas eu não tinha ainda sentido ele. Sabe? Não tinha tido aquela experiência real, né? Não, por mais que eu já tinha frequentado a igreja, eu não tinha uma experiência com Jesus. E aquela foi a minha primeira. E depois daquilo eu falei, uau, eu quero mais disso. Eu quero mais disso. E eu falo que eu me apaixonei por completa. Porque desde aquele dia eu passei todos os dias até aqui buscando ao Senhor. Pra mim já não fez mais sentido ir pra baladas. Pra mim não fez mais sentido fazer qualquer coisa que não fosse buscar ao Senhor. Estar na presença dele. E é por isso que hoje eu evangelizo, né? Eu falo que o nosso coração, a nossa boca fala que o coração tá cheio. Então, eu busquei me encher tanto de Jesus que eu só consigo falar dele. Giovana. E por que? Você ficou 11 anos afastada, né? Foi. 11 anos. Como que foi esse 11 anos afastada? Porque a gente vê um número muito grande de pessoas que estão na igreja, quando chega na adolescência, ali, juventude, começa a descobrir o mundo, porque... né, chama a atenção, né? Você, na rede social, você vê aquilo, as pessoas pulando, felizes, a pessoa quer participar disso, né? Por que você acha que isso acontece? Como que foi esse caminhar, assim? Porque é um processo, né? Sim. Você sai ali da comunidade de fé, da igreja, e aí você tá lá no mundo fazendo suas coisas, você se afasta, né? Como foi esse sentimento e aonde você começou, poxa, fazer essa curva, preciso voltar? Uhum. Porque né, sempre tem essa curva, né? Você tá indo lá, tá na festa, na balada e tal, conhecendo uma galera, mas de repente começa a se fazer essa curva. Como que foi? Porque eu tenho certeza que várias pessoas estão escutando que já estão nessa situação. Ah, tô desanimado com a igreja, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Conta assim bem como que foi. Então, esse tempo, né, esses 11 anos que eu fiquei longe, eu fiquei vivendo tudo aquilo que o mundo ele tinha para me fornecer. Eu falo que eu vivi intensamente todas as Milena, fases. mas você esses 11 anos, você frequentava a igreja? Não, Ah, tá. não. Eu saí da igreja e se eu pisei umas 2 vezes aleatória na igreja, foi muito. E eu fui viver o mundo. Fui sair, fui conhecer, eu namorei 5 anos também. Era um namoro não cristão. Então eu fui viver as experiências que o mundo tinha para me fornecer. Só que eu falava assim pra Deus, eu não tinha um relacionamento, mas eu falava, Senhor, um dia eu volto pra igreja. Nem que seja pra ir uma vez por mês, mas algo dentro de mim já desejava. Nunca imaginei que eu teria o relacionamento que eu tenho hoje, mas algo dentro de mim falava, olha, nem que você for pra ir uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, um dia eu volto. E a minha vida ela começou a ter muito altos e baixos. Eu vivia assim, intensamente, muitas coisas lindas, mas fora da presença do Senhor. E eu creio que o grande problema de muitas pessoas, que foi o meu problema, foi pensar que Jesus ele estava 100% relacionado à igreja. Então, já que eu não estava indo para a igreja, então eu não ia orar. Não fazia sentido, porque para mim eu tinha que buscar a Deus na igreja. E foi aí que eu me afastei mais ainda. Só que algo dentro de mim gritava falando, tem algo a mais, tem algo a mais. Só que eu não sabia o que era esse algo a mais. Eu sentia um vazio interno dentro de mim, e aquilo ocasionava depressão, aquilo ocasionava ansiedade, e eu procurava preencher com coisas do mundo. Então procurei preencher através de pessoas, procurei preencher através de festas, bebida alcoólica, só que nada preenche um vazio espiritual, só Jesus. Só que quando você não tem essa consciência, você busca no que o mundo tem para te fornecer. E foi o que eu fiz. Até eu entender que aquele vazio era um vazio espiritual, que só podia ser preenchido por Jesus. E não era nem questão de uma igreja em si, era Jesus, a minha relação íntima com Ele. Eu falo muito para as pessoas hoje no Instagram, muitas delas não frequentam uma igreja. E sim, a igreja ela é fundamental, ao meu ver, para o nosso crescimento espiritual, a toda a atmosfera que a igreja proporciona. Porém, o que é mais fundamental, aquilo que é essencial para você, é a tua conexão pessoal com Jesus. E isso que mudou a minha vida, foi entender que sim, eu poderia conversar com Ele, que eu poderia falar, que eu poderia ser ouvida, que Ele tinha um propósito para mim, como o pastor falou antes mesmo de eu estar no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha um propósito ali para mim. E eu não fazia ideia disso. E quando essa chave mudou,
Quando eu conheci a palavra, na verdade, quando eu conheci quem Jesus é, eu falei, eu quero conhecer mais dele. Quanto mais eu fui conhecendo de Jesus, mais eu quis me aproximar dele. Então, acho que essa foi a grande virada de chave para mim. Eu não sabia quem era Jesus, eu entendi quem ele era e eu quis conhecê-lo cada vez mais. Acho que é igual alguém quando se apaixona. Você vê aquela pessoa e você quer conhecer cada vez mais a fundo dela. Foi o que aconteceu comigo. Eu me apaixonei por Jesus e quis conhecê-lo cada vez mais. E nesse momento de 11 anos, assim, quando você estava num momento de dificuldade ou de muita ansiedade, né? Você orava ali, como que era ali? Que você buscava quem? Já que você estava fora, né, daquela prática de fé, como que era? Você se relacionava com quem? Então, eu acho que quando você está longe de Jesus, você acaba colocando um peso em cima das pessoas que não é da responsabilidade delas. Então, quando eu tinha os meus problemas, eu procurava a solução nas pessoas. Você trocava a expectativa por esperança. Exato. A expectativa das pessoas, aquilo que não vai te satisfazer, mas não buscava a esperança daquilo que é eterno. Né? Exatamente. Olha só, então você que está ouvindo agora, talvez esteja colocando a expectativa demais de pessoas, você se afastou do Senhor. Olha só, fique atento ao que a Milena está contando. Ela colocou os anseios foi isso, né, Milena? Dos problemas, né, nas pessoas, quando de verdade você iria colocar nos pés de Cristo. Porque, Cris, a gente sempre faz isso, né? Às vezes, em vez de a gente contar nossos problemas, as nossas dificuldades a Deus, aos pés do Senhor, a gente vai contar para as pessoas. E talvez as pessoas, quem está do lado, nosso amigo, tá com mais dúvida, mais questões do que nós mesmos, né? Então você passou a colocar as suas questões nas pessoas, o peso nas pessoas, do que para Cristo. E qual que é o problema? Acaba sendo frustrante. Porque as pessoas não vão preencher aquele vazio que é de Deus. E você gera aquela expectativa. Não, tal pessoa tem que me ajudar. Tal pessoa tem que me ouvir. E quando a pessoa não corresponde à sua expectativa, você se frustra e você piora cada vez mais. E aí isso vai gerando depressão, ansiedade, você vai ficando até receoso cada vez mais de se relacionar. Porque aquele problema você tinha que ter colocado aos pés do Senhor. Ia ser o Senhor quem ia te responder. Milena, eu tenho uma experiência que eu vivi, né, uma experiência pessoal, em que quando eu vim para cá, para São Paulo, eu sou cearense e vim para cá. Então, a minha filha, na época, tinha 5 anos, estudava na escola, eu ia deixar ela na escola, o Henrique ia trabalhar. E eu fiquei, não conhecia a cidade, não conhecia ninguém, e eu posso dizer que eu fiquei sozinha. Eu já conhecia Jesus, para mim, a minha conversão ela foi diferente, porque logo quando eu me converti, eu já ouvi a voz de Deus. Mas quando eu vim para cá, eu lembro que eu fiquei muito tempo mesmo, porque eu sempre gostei de ler a Bíblia, eu sempre tive essa sede, fome de conhecer a palavra de Deus, porque assim, Deus ele é um ser espiritual, assim como também nós somos. Enquanto nós não entendemos que nós somos espiritual e corpo, a nossa alma está sendo suprida nas coisas do dia a dia, o nosso corpo também, com o alimento que nós comemos. Mas a parte espiritual é algo que ela não é palpável. E a palavra de Deus, ela é espiritual e é a forma de você conhecer Deus. Então, eu lembro de que à medida que eu ia conhecendo Deus, eu sempre falava assim, mas eu quero conversar com alguém, mas eu quero ter uma amiga, porque assim, eu falava pelo telefone e tal, mas era diferente. Então, a forma como eu fui realmente tocada no sentido de conhecer, desenvolver um relacionamento com Deus, foi através dessa experiência. Então, o que eu quero pontuar aqui? Que não existe um padrão de Deus, né, assim, de como vai ser a minha vida, a sua vida, que cada uma de nós aqui temos experiências diferentes. Mas eu acredito que todos nós, no fundo, nós temos uma expectativa de encontrar com Jesus. Porque, na verdade, é isso, né? Todos nós, um dia, vamos encontrar. E quando você vê na palavra de Deus, todos esses homens e mulheres, na história deles, um dia, Deus encontrou com eles, teve um encontro com eles, né, como o pastor Henrique aqui falou, essa questão de Noé. E isso é que é interessante. Aí dentro disso vem o nosso propósito, vem aquela paixão, e aí você não é mais um religioso. Você é alguém que realmente está cheio da presença de Deus. O que eu acho interessante que você falou, é importante pontuar aos nossos ouvintes, que quando a Milena ela fala de buscar coisas, né, nós temos a Bíblia, né, a maioria tem a Bíblia, ou todos podem ter a Bíblia, ela tem um manual. Lá em Mateus 6,33 ele já diz, né, buscai primeiro,
né? E aí o que a Milena está nos ajudando a entender melhor para poder falar mais é que a busca, né, que ela fez é porque ela não conhecia. E ela tinha um desejo, né? Tinha um desejo. E aí quando ela vai buscar Deus, vocês vão ver no desenrolar dessa conversa com a Milena, que o complemento do versículo diz, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, vamos lá, Milena, acrescenta para nós e para os nossos ouvintes. Né? E só um complemento, eu tenho uma visão muito forte, assim, sobre o propósito de toda a nossa criação. Porque o Senhor, Ele nos criou para relacionamento pessoal. Esse foi o propósito de Deus. Eu vou criar o homem para me relacionar com Ele. Então, quando Ele criou Adão e Eva, Ele descia todos os dias para se relacionar. E o pecado acabou nos afastando de Deus. E por nós termos essa essência, sabe? Feitos para se relacionar com Deus, quando nós não estamos nessa intimidade, gera esse buraco. Porque nós não estamos de acordo com o nosso propósito inicial, que é relacionamento com o Senhor. E eu creio que quem está no mundo, quem não conhece a palavra, sente essa falta. Fica esse vazio interno de se relacionar com Deus, de entender que Ele está com você. E você tocou num ponto muito importante, que inclusive até eu comentei, porque sempre fica aquela questão, mas como que eu conheço Deus? Como que eu me aproximo de Deus? E a gente precisa entender que a forma de você conhecer Deus, não existe outro meio, é através da palavra de Deus. Então ali não é apenas um livro, mas ali as escrituras sagradas, onde ela foi escrita por homens, mas que você está lendo aquilo e automaticamente Deus está falando com você. Então, quem está falando com você ali é o próprio Espírito de Deus, naquela leitura. Então, claro, você teve um encontro, eu tive um encontro, mas homem nenhum vai conseguir expressar quem é Deus. Porque você precisa conhecer Deus, como o próprio Jó falou. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Então, quantos de nós conhecemos Deus de ouvir falar? Eu acredito também muito assim em áreas das nossas vidas que nós conhecemos Deus de ouvir falar. A questão das experiências. Mas nada melhor do que você viver esse relacionamento, como você fala, eu também defendo isso demais, que determinadas áreas da sua vida você precisa realmente buscar e ouvir. E a forma de você buscar existe o que se deve fazer, por exemplo, oração e tal, mas às vezes a oração ela é muito... ela não é dupla, né? Aparentemente, quando você não tem essa intimidade. Então não existe outra... Para quem está com essa questão da dúvida de como conhece, tem que ser pela palavra de Deus. Você concorda, Rafael? Sim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, aquilo que você está ouvindo é aquilo que vai descer para o seu coração, você vai colocar em prática. E você vai encher a sua mente, né? Sim. Você vai encher a sua mente com aqueles pensamentos. Outra dúvida que muita gente tem é, mas quais são os pensamentos de Deus? Os pensamentos de Deus estão na palavra de Deus. E à medida que você medita de dia e de noite naquelas palavras, aquelas palavras elas vão tomar os seus pensamentos. E aí a gente entra em um outro ponto, que é trazer essas verdades para a nossa vida, praticar através daquilo que a gente fala e daquilo que a gente crê. E aí uma coisa interessante, acabei de receber aqui uma mensagem do pastor Toninho, lá da Fran Veículos, um abraço para ele. Ele disse assim, Deus está nessa mensagem. Uau, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso é tão importante porque eu vejo que o brasileiro, ele é um povo que tem muita fé. Se você perguntar para qualquer brasileiro se acredita em Deus, se acredita em Jesus, a grande maioria vai dizer sim. Eu acabei de ver uma pesquisa que a cada 10 pessoas, 8 têm crença em Deus no Brasil. Uau. O Brasil é um dos países mais religiosos do mundo. Repete como é que é, Rafael? A cada 10 pessoas, 8 acreditam em Deus. Nossa, é muito alto, né? É muito o alto. Brasil é um dos países mais religiosos do mundo, de acreditar, de fé, assim. E acreditar é diferente de conhecer. De conhecer, Essa que é a grande questão, porque nós vemos um povo que é extremamente, assim, devoto, que acredita em Deus, que tem fé e que fala que ama a Deus, mas que Deus. Mas não conhece na intimidade. Exatamente. Né? Esse povo estava nos seus 11 anos. Exatamente, né? Exatamente, pastor. Conhecia, sabia falar. Sabia quem era Deus em figura, mas quem é esse Deus que você fala, que você ama? E é o que nós estávamos falando, Deus, ele deixou uma Bíblia, ele deixou a palavra dele, ele se apresenta. Eu falo que é igual eu tô falando aqui com vocês, cada palavra que sai da minha boca é a Milena. E Deus, ele deixou a palavra viva dele, que é a Bíblia. Só que hoje, o que nós fazemos? Primeiro que nós não lemos a Bíblia.
Nós não nos importamos em descobrir quem Deus é. Isso até mesmo dentro de igreja. Se você for ver a quantidade de pessoas que não têm o costume de ler a Bíblia, é muito grande. Não conheço. Ou nós lemos, mas nós relativizamos. Hoje em dia está acontecendo muito isso, nessa nova era, né? De relativizar, não, porque isso aqui para mim da Bíblia serve, mas isso daqui não. E nós criamos um Deus na nossa cabeça que não existe. Que não é o Deus segundo aquele que ele está se apresentando. Nós mudamos o caráter de Deus. Eu vi esses dias um vídeo no Léo Stronda e ele fala que as pessoas estão usando a Bíblia de self-service. Então, aquilo que serve pra você, você pega. O que não serve, justamente. Você joga fora. É o evangelho customizado, né? Exato. Você quer mudar o evangelho para aquilo que você quer viver. E aí você exato. acaba criando um Deus para você mesmo. É. Né? Não, é isso. Você customiza ali. Aí né? existe outra idolatria hoje em dia, que é o seu Deus. E aí a gente entra em um outro ponto. É muito interessante quando você olha assim, um dia você não vai estar mais aqui, mas a sua história, ela vai estar escrita. E você vai ser conhecida pelo que está escrito, pelo que foi escrito a seu respeito. Então não vai mudar, as pessoas podem fazer muito frufru a questão de você, mas a Milena, na realidade, vai estar escrito ali na sua história. Então, Deus, ele é imutável, como a própria palavra de Deus diz, ele é imutável. Então, não existe esse Deus de que ele vai mudar dependendo de como eu vejo Deus. Não, ele não vai mudar, porque ele é imutável. E Jesus, ele expressou isso de uma maneira muito clara. Assim como ele é, eu sou. E foi exatamente isso que confrontou os religiosos. Mas essa é uma verdade, assim como eu sou, assim como Deus é, eu devo ser. A realidade pra gente é olhar para a palavra de Deus, compreender através da revelação do Espírito Santo e aquilo que está na palavra de Deus, eu colocar, pedir para que o Espírito Santo, né? Aí entra o autoconhecimento a partir de Deus e não o autoconhecimento a partir de si mesmo. É você ter esse grande poder espiritual que habita dentro de nós, e aí ele vai nos transformando, porque a palavra de Deus é sobre transformação, não é sobre mudança de comportamento, é primeiro sobre transformação. E é isso que é ser cristão, né? É isso Você que é é um ser mini cristão. Cristo, você é um imitador de Cristo. Você vê o que ele faz e você faz, você vê o que ele ama e você também ama, você vê o que ele odeia e você também odeia. Exatamente. Sabe? Então você se torna parecido com Cristo, você cria o caráter de Cristo. Exatamente. Pra mim, Você essa é a tocou essência. Você tocou num ponto muito importante, essa questão do caráter de Cristo, que é diferente de personalidade. Eu posso ter uma personalidade, o Rafael ter a personalidade diferente da minha, que todos nós temos personalidades diferentes, mas o que é prioridade é o caráter, e caráter é diferente de personalidade. E a forma de expressar, né, também. Isso é bem diferente de um para o outro. E isso é tão importante que eu sinto que interfere em todas as áreas da nossa vida. Então, por exemplo, perdão. Quantas pessoas não sofrem hoje por não liberar perdão? Sem dúvida. Por ter aquela mágoa interna dentro do seu coração. Mas quando nós temos uma visão da vida de acordo com o caráter de Cristo, de acordo com os olhos de Cristo, você não vai perdoar uma pessoa porque ela merece o seu perdão. Você vai perdoar uma pessoa porque você não merecia o perdão e você foi perdoado por Deus. É perdoado todos os dias. Você tem as mesmas atitudes que ele. Isso até em questões, por exemplo, quando você dizima, quando você oferta, você não está fazendo aquela atitude porque está esperando alguém em troca. Você Ou tá entregando para o pastor. Exatamente. Você não está tendo um momento de generosidade porque você está esperando algo de Deus ou algo das pessoas. Você está sendo generoso porque Deus, ele pegou tudo que ele tinha de melhor. O melhor que ele tinha era o filho dele. E ele entregou numa cruz por nós que não merecíamos nada. Então, uma vez que Deus, ele deu o melhor que ele tinha para nós, por que nós não vamos dar o melhor que nós temos para ele? Seja financeiramente, seja nas nossas atitudes, seja no nosso estilo de viver, que nós possamos sempre entregar o melhor para ele, porque ele fez isso por nós. Tá aí o caráter de Cristo. E o perdão é um mandamento, né? Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com algumas questões aqui. Estou recebendo várias mensagens. Conexões do Reino já volta logo. Você está ouvindo o programa Conexões do Reino.
Se você está procurando uma loja de acessórios, confiabilidade, garantia e preço acessível, você precisa conhecer a Premium Shopcar. Confira só alguma de nossas ofertas. Central multimídia com CarPlay e Android Auto já instalado e com câmera de ré a partir de R$ 799 em até 10 vezes sem juros. Gostou? Fale agora com um de nossos consultores de acessórios pelo WhatsApp 11 96345 3133. Conexões do Reino. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canta. Conexões do Reino. Vamos lá, meus amigos, estamos de volta com o programa Conexões do Reino. Então é um prazer ter você aqui. E olha só, esse daqui é o meu livro, A Conexão, se você não conhece ainda. Então você que está assistindo ao vivo, você vai fazer o seguinte, você vai tirar o print aí da tela onde você está assistindo no rádio, vai subir lá no Instagram, marcar @rnascimento, colocar a hashtag Conexões do Reino, que eu vou te enviar um livro gratuitamente. Minha equipe vai entrar em contato com você pelo direct. Isso primeiro, né?
Oi? Isso é o primeiro para todos que colocaram. Para todos. Opa! Então, você tem aí, ó, 20 minutos aí, você que está assistindo ao vivo, você vai marcar ali o meu Instagram, @rnascimento.br, você vai ver essa pessoa bonita lá na foto, você vai adicionar e vai colocar ela, hashtag Conexões do Reino, tá? Então você vai receber o livro A Conexão. A tecnologia mudou a forma de falar com Deus, não. Esse livro aqui foi incrível, eu escrevi esse livro em 2019, né? Então, tô muito feliz de compartilhar com vocês, você vai receber aí. Então eu vou compartilhar lá e minha equipe vai entrar com você pelo direct para te mandar. Olha só, a gente está falando sobre pensamentos, sobre, né, ser criteriosos no que escutamos, do que ouvimos, né, sobre a palavra de Deus. E lá em Colossenses 2, versículo 8, diz assim, ó: cuidado que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se baseiam em tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Ou seja, desde aquela época, existe aquelas pessoas que deturpam a palavra de Deus, seja em benefício próprio ou para reconhecimento, né? Mas a palavra de Deus já nos alerta a estarmos confiantes, enraizados na verdade, nele, na palavra na da verdade. Porque a gente está vivendo tempos que tudo hoje é relativo, né? Tudo hoje é relativizado. Inclusive, uma frase, né, que saiu esses dias, a democracia é relativa, né? Então, eu falei, nossa, gente, eu queria... Imagine os professores de direito constitucional ali que a gente tem no primeiro e segundo semestre, que, meu, assim, né? Imagina agora se estão fazendo isso com as leis aqui nossas, né? Imagine com as leis divinas, né? Que está escrito há mais de 2000 anos, né? E, Milena, eu queria te perguntar, como que a pessoa deve posicionar? Porque você escuta de tudo. A pessoa que não está na igreja vai escutar, eu tenho isso, escutei aquilo. Como que foi esse processo, né? Porque você precisa estar fundamentado, só que ainda você está fraco na fé, né? Você quer avançar, mas ainda você não tem força. Você está permeado com essas mentiras do mundo, rodeado com essas mentiras, né? Com ideias que não vão fazer você avançar. Do outro lado, você quer vir, mas tá ali. Como que isso, o que você escutou ali do Espírito Santo, algo assim audível? Porque Deus, ele sempre fala conosco. Sim. Deus, ele sempre vai falar conosco. O que foi que você escutou assim, que foi uma experiência pessoal? Você fala, não, isso daqui não é da minha mente, é Deus que está falando comigo. Rafa, foi muito engraçado que quando eu tive meu primeiro encontro com Jesus, ele me deu um chacoalhão. Deus, ele não chegou em mim e falou, olha, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, não. Ele me encheu de amor, ele me transbordou de amor, mas ele me deu um chacoalhão. Ele falou, Milena, no primeiro encontro, eu tenho um propósito pra sua vida. Algo diferente de tudo que você viveu até aqui. Você quer ou não, você não quer. Tá na sua mão. E eu falei, eu quero Jesus. E eu fui em direção àquilo, que era conhecê-lo. Porque antes de eu saber o propósito, eu queria conhecer quem era ele, para que ele me contasse o propósito. E nesse processo de conhecê-lo, foi muito importante as pessoas que estavam ao meu redor. E hoje eu vejo que, por exemplo, nós estávamos falando que o brasileiro tem muita fé e afim. E é engraçado que, por mais que o brasileiro, ele ame a Deus, ele ame Jesus, o brasileiro não gosta de crente. Por quê? Mas isso é em todo lugar, né? Só que é uma resistência. não era pra ser assim, entende? E qual que é, pelo menos a minha visão, tá? O que eu percebo hoje. Muitos cristãos, às vezes, estão distorcendo um pouco a palavra de Deus. Eu vejo... Hoje eu recebo muitas pessoas pelo Instagram que vêm conversar comigo. Essa semana eu estava conversando com um rapaz que ele tinha uma visão 100% distorcida de quem Cristo é por conta de pessoas que falaram de Cristo para ele. Então, pessoas que condenaram, pessoas que julgaram o passado, pessoas que julgaram as atitudes. E ele criou na cabeça dele essa visão de que Cristo é o quê? Aquele que condena, aquele que julga, e que ele precisa ser o santo para se aproximar de Deus. Enquanto ele não mudasse 100% o estilo de vida dele, ele jamais teria um relacionamento com Deus. Tem muito disso, né? A pessoa às vezes não vai porque, não, mas eu faço isso, eu faço aquilo. E na verdade,
é durante o processo. Quando E é você desse jeito que Jesus chama, né? Justamente. Jesus não veio para o bonzinho, né? E Jesus, ele me falou isso. Jesus, ele se assentava, cara, com os piores caras da época, Veio que pro ninguém pecador. gostava, né? E a caminhada com Jesus é isso. Você vem, ele te chama do jeito que você está, né? Mas ele não te deixa do jeito que Ele você não está. deixa. Se você Exatamente. tiver, Exatamente. justamente, se você não tiver andando com Jesus, né, a sua vida ela vai transformar. Não tem como você se encontrar com Jesus e sua vida não ter transformada. É sobre transformação. A palavra de Sempre Jesus creio. é bem clara. Aquele que era cego, quando Jesus chega, ele fala, Passou a é enxergar. curado. O cara não andava, ele passou a andar. Até aquela passagem que estava vindo um funeral, o morto ressuscitou. E Foi tal. Não. E aí, talvez alguma área da sua vida que você está me escutando agora esteja morta, assim, esteja paralisado, ou você está sem visão, mas Deus hoje vai te dar uma visão de futuro. Enquanto as pessoas ao redor estiver vendo em preto e branco, Deus vai te dar uma visão de arco-íris hoje em nome de Jesus. Você vai passar a enxergar coisas, né? Você vai passar a andar da forma que você não andava antes quando se encontra com Jesus. Não tem como. Jesus ele tem uma transformação pra gente, né? Isso Não, foi eu muito- acho que Jesus vai dar uma visão de luz, Amém. não de arco-íris. Ele vai dar uma visão de luz para iluminar o seu caminho. A palavra de Deus diz isso, né? É. Lâmpada para os Lâmpada meus aos seus pés, pés, aí ele e faz, luz né? para o meu caminho, né? Porque Primeiro senão os você pés. vai procurar um pote no final do arco-íris, e o arco-íris tem uma coisa interessante, né? Cientificamente comprovado, você nunca consegue passar. Se você estivesse no meio, eu vou passar por baixo do arco-íris. Você vai fazendo, ele vai sempre estando de um lado. Você só vê o arco-íris de longe. É muito interessante isso. Eu já tive uma experiência de um arco-íris numa estrada. Eu estava lá em Portugal, mas um arco-íris assim perfeito. E você ia na estrada e ele sempre ia fugindo de você. Sabe, ele não quer que você alcance ele, né? O arco-íris é mais interessante, ele não quer, mas Jesus, ele quer, iluminando o teu caminho, que você encontre ele. Ele quer se encontrar, ele está no seu caminho. Isso é tão importante porque a graça me salvou. Quando eu conheci Jesus, eu estava toda quebrada, estava toda machucada, eu tinha cometido uma série de erros. E quando eu vi a beleza, a grandeza de Jesus, eu me empolguei muito, mas eu me retraí ao mesmo tempo. Porque eu falei, eu não sou digna de tanto amor, eu não sou digna desse Deus, que ele é perfeito. E aí foi quando Jesus ele me disse, Milena, quem muito foi perdoado, muito ama. Você sabe o valor do meu perdão. Então ele me pegou toda quebrada, toda machucada, e ele me lavou, ele me restaurou. Ele foi curando cada uma das feridas. E é isso que eu tento passar para as pessoas, que Jesus ele não é aquele Deus que ele condena, que ele julga, que ele se preocupa com o teu passado, muito pelo contrário. Ele quer te dar uma vida nova hoje. Então ele pega a pessoa do jeito que ela tá, não importa o que tenha acontecido até ali. E ele simplesmente dá um novo começo para ela. A partir dali, ele limpa ela. E é o que eu falo para vocês com toda certeza. Quem sabe o valor do perdão de Deus, da restauração do Senhor, não tem como, a gente vive apaixonado por ele. É um amor que não acaba. Eu falo que eu evangelizo hoje porque todo mundo precisa saber o que é isso. Todo mundo precisa saber o que é esse amor. Porque quando você tem esse encontro com Jesus, a ponto dele mudar a sua vida, dele te dar um novo começo, aí você entende realmente o valor do amor, de quem ele é. E isso só tendo uma experiência com ele, estando com o coração aberto para conhecer ele. E é por isso que eu falo que é muito importante nós levarmos esse evangelho, sabe? De amor. Milene, como tá sendo assim você na frente dessa página? Ele me encontrou também lá na sua comunidade, na frente de Ministério de Evangelismo. O que você tem experimentado? Como que tá sendo isso para você? Então, ele me encontrou, foi um presente de Deus para minha vida. Eu queria muito pregar o evangelho na época. Eu queria muito, eu tava orando para Deus. Deus, fala para alguma igreja me chamar. Deus, eu tava desesperada para pregar. E eu já ministrava nas redes sociais, através da minha página pessoal. E o Senhor falou assim, filha, monta um altar para mim. Monta um altar nas redes sociais só para falar de mim. Eu falei, mas como, Jesus? Ele falou, você não quer pregar? Prega. Fala de mim. Fala. O alcance nas redes sociais é imenso.
E eu falei assim, tá bom, Deus, se é realmente você falando isso comigo, eu quero que você me dê o nome da página, porque não tô criativa pra isso. E aí eu orei 4 meses, orei, jejuei, e aí numa madrugada eu acordei e tava escrito na minha frente, assim, ó, ele me encontrou. Aí eu falei, uau, é o nome da página, né? Criei a página. Só que quando eu criei a página, eu não fazia ideia do que eu ia postar, do que eu ia fazer, de como seria. Eu só sabia que ia ser um altar para o Senhor. Então eu comecei a gravar vídeo e falei de Deus. Só que eu pedi para Jesus, eu falei assim, Jesus, eu não quero cuidar de pessoas. Eu quero só levar a palavra. Porque eu acho muita responsabilidade você cuidar de pessoas, você discipular pessoas. E aí Jesus falou, vai filha, vai fazendo. E eu fui fazendo os vídeos. E cada seguidor que entra, hoje nós somos 3.500 pessoas, pra honra e glória do Senhor. A página foi criada em janeiro. E glória a Deus, foi Deus todinho, sabe? E cada pessoa que entra na página manda uma mensagem, falando o quanto que ela é amada pro Senhor e que ela pode contar comigo. Só que nessa que pode contar comigo, as pessoas se abrem comigo, as pessoas contam os problemas dela. Aquilo foi algo que, de início, foi assustador pra mim. Porque eu falei, Jesus, eu não tô preparada. As pessoas me contando coisas muito pessoais, sabe? Questões de ansiedade, depressão, términos de relacionamento. E eu falei, Jesus, como que eu oriento essas pessoas? E aí ele me falou, filha, onde você mais foi machucada é onde você vai tratar pessoas agora. E eu comecei a cuidar de pessoas pelo Instagram. E aquilo foi algo que eu nunca imaginei na vida. Nunca. Hoje eu recebo pessoas pra cuidar que estão com casamento destruído, que estão com famílias destruídas, que estão passando por crises financeiras, de saúde. E aí eu sempre oro a Deus, eu falo, Jesus, o que você quer falar para essas pessoas? Sabe, eu tenho muito temor pela palavra de Deus. Eu nunca falo nada, nunca aconselho ou discipulo alguém sem que seja o próprio Espírito Santo falando, olha, é isso. E pra mim foi um destravar muito grande, né? Porque eu nunca tinha imaginado isso. Deus, ele me levou pra esse nível de cuidar, assim, do que eu nunca imaginei. Foi Deus todinho, né? E o cuidar representa muito o próprio Cristo, né? Hoje em dia nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas, dentro da cosmovisão, né, querem caminhar como dono da verdade. Mas só existe uma verdade. E aí a gente entende o papel da nossa importância. As pessoas que o Henrique se conecta, que o Rafael se conecta, que você se conecta, provavelmente eu não vou me conectar. E aí é quando Jesus fala essa questão do ser de sal da terra. Sede tu uma bênção também. E o que eu acho mais lindo dentro do Evangelho, e eu posso falar mesmo Evangelho, é que eu já começo com Gênesis. Deus, com todo aquele poder que ele tem, ele poderia ter feito o mundo sozinho. Ele não fez o mundo sozinho. Era ele mais 2, eram 3. Então eu não acredito nesse evangelho onde você faz as coisas sozinha. Porque assim, eu represento Cristo, você representa. Dentro do propósito que Deus tem para a sua vida, ele vai atrair pessoas para você. À medida que você diz sim, ele mesmo vai te capacitando na jornada. Né? E foi o que aconteceu com você. Então, ao mesmo tempo, nós temos, e é muito lindo o que você está falando, porque existe uma responsabilidade nossa. Eu no começo eu passei como você, nossa, mas eu não sei. Só que quando a gente começa a entender que é o próprio Espírito Santo ensina, e o que é mais lindo, eu acredito que deve acontecer com você, é que quando você ministra para alguém, você também é ministrado com a vida daquela pessoa. Demais. Né? Demais. E essa é a maior riqueza. Você tem que ter os seus momentos de orações. Mas nós precisamos um dos outros. Né? Nós precisamos um dos outros. E é por isso que a igreja precisa dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos mestres e dos... Tá faltando qual? São 5, né? Profetas. Enfim, profeta. Cada um carrega uma unção diferente. É o corpo, né? É o corpo de Cristo. Corpo, então, não dá para caminhar sozinha. Não dá para caminhar sozinha. Por mais que você tenha essa experiência pessoal com Deus, nós precisamos um dos outros. Viver o evangelho, andar com Cristo, é viver uma vida de comunidade, né? Comunidade, Sim. exatamente. Não tem como você andar, não, isso Deus não deu isso daqui, não. É uma comunidade. Tipo, quando você pensa, cai essa ideia de
instituição, de placa, colocar todo mundo... Mano, é o evangelho. Mano, como que seria, né? O evangelho é caminhar, é todo mundo junto, sabe? Isso. A gente já tem um manual de instrução daquilo, mas às vezes o nosso ego fala, não, Deus está falando comigo e é pra mim, não. Você tem que partilhar, né? Servir a Deus é servir uma vida tipo uma grande família, né? Você Uma falou aí, eu comunidade de fé. lembrei da história de Agar. Agar estava vivendo todo aquele contexto, que é onde ela estava sendo pressionada dentro da história dela, mas ela saiu para o deserto e ela foi sozinha. E o que Deus falou para ela? Volta. Volta. E muitas vezes a gente quer, achando que ela viu aquela fonte e tal, né? A fonte estava lá, que ela achava que o filho ia morrer. Mas o que Deus falou? Volta. É muito forte isso. E nós precisamos voltar, por quê? Porque caminhar sozinha é um lugar perigoso. Olha aí a palavra da manhã. Se você está meio afastado, desigrejado, a palavra é volta. Jesus está... Tá ou não está aberto? De braços abertos, Milena, não está? Jesus está de Volta braços para abertos. viver em Ansioso. comunidade. Ansioso. Tá ansioso. Glória a Deus. E tem mais alguma pessoa que te ajuda lá na comunidade, lá do AMI? Fala um pouquinho como funciona lá na... O AMI é um projeto da minha igreja. Nós montamos um segmento de evangelismo, missões. Fala @, pro pessoal seguir lá, como @AMI funciona os Movement, cursos, gente. É o projeto, né? A minha igreja, a Igreja Dínamos São Bernardo. E a Igreja Dínamos foi incrível, assim. Eles me acolheram de forma muito linda. Meus pastores são maravilhosos, meus mentores. E dentro da Dínamos foi criado um Ministério de Evangelismo, Ação Social, que é algo lindo. Eu tô nessa linha de frente aí também. Que é algo onde nós vamos levar alimento para os moradores de rua, que nós vamos ministrar a palavra de Deus, fazendo as eclésias, que hoje nós já não vemos tantas, então de fazer cultos na casa de pessoas, as pessoas abrem as portas para nós vamos e levamos a palavra do Senhor. Hospitais, presídios, é por isso que eu estou fazendo agora o curso de capelania, para a gente estar conseguindo entrar efetivamente nesses locais e levar a palavra, né? Eu creio que essa é a principal função que nós, como os cristãos, temos aqui na Terra, é levar a palavra de Deus para quem não a conhece. Todos nós somos evangelistas, chamados Sim. para ser Exato. evangelistas, né? Sim. Exato, porque... Nós temos o Ministério da Reconciliação. É o Ministério da Reconciliação. E algo é ficar a palavra ali presa na igreja. A nossa igreja, o AME, ele percebeu que a palavra ela precisava ser levada para fora da igreja e não ficar só ali naquelas 4 paredes. E esse é o principal objetivo do AME, amar as pessoas, levar o evangelho para toda criatura. Ide, né? Amém. Milena, a gente está já nos segundos finais do nosso programa. Foi um prazer ter você aqui. Né? Espero que outra oportunidade também possa voltar e falar mais do Evangelho de Jesus. Nada melhor do que divulgar a mensagem do Evangelho, a mensagem transformadora. Amém. Porque o mundo ele precisa escutar sobre Jesus, precisa criar um relacionamento de Jesus. Quero que você faça suas considerações finais, manda um oi pra galera que está te escutando. Se eu posso deixar um conselho para qualquer pessoa, é que não importa como que esteja a tua vida hoje, sabe? Não importa quantos erros que você tenha cometido, não importa como tenha sido a sua trajetória até aqui. Existe um Deus que ele literalmente morreu por você para poder se relacionar com você. E ele quer conversar contigo, estar contigo da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, falando com você, sabendo da tua vida. Então, se você precisa hoje desse recomeço, se você precisa desse renovo, o Senhor está batendo na porta da tua vida. E Ele é 100% educado. Ele não vai abrir essa porta. Ele está esperando você abrir. Só que a partir do momento que você abre, Ele entra e Ele transforma tudo. Assim como Ele fez comigo. Assim como a minha vida foi 100% transformada, Ele está querendo transformar e revigorar a vida de todos vocês. Então, fica esse conselho, essa visão de vida, né? E pedir também para todo mundo que tá ouvindo, seguir a página @ele me encontrou. Todos os dias tem uma palavra de Deus para sua vida lá. E agradecer imensamente a oportunidade. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com esses grandes homens e mulher de Deus que eu admiro muito, muito mesmo. Foi um prazer ter você aqui. Pastor Henrique Corrêa, suas considerações finais, 30 segundos. Minhas considerações finais vai ser para abençoar a vida do Carlos Alexandre, da Joselita Borges, tá? A pastora Ellen Gato, pastora dessa maravilha que teve abrilhantando a nós e a você também, tá? A Isivânia Carneiro, a Sueli e a Dona Val Cicolino,
Deus abençoe vocês. Ao Ayrton Navarro, também, que esteve aqui com a gente. Agradecemos no nosso coração e abençoamos a tua vida, tá? Abençoamos todos vocês, abençoamos a vida dessa maravilhosa doutora Milena, né? Que foi um prazer conhecer você e um prazer ouvir a sua história, ouvir seu ministério, e que Deus vai abrindo as portas, fazendo você conquistar aquilo que Ele colocou na sua vida para você fazer. Amém. Cris Correia, suas considerações finais de hoje. Quero que você que ouviu essa mensagem hoje, aqui é muito mais do que uma mensagem, é um compartilhar, é uma mesa com trocas. Deus aqui, eu tenho certeza que falou com muita gente aqui. Eu quero te recomendar para que você compartilhe essa mensagem, seja um evangelista, propague o reino de Deus, porque nós não estamos aqui simplesmente para estar com o microfone, para estar falando, não é, Rafael? O nosso maior objetivo é essa diversidade. Pessoas com vários chamados, mas que tem o que é mais lindo, que a gente se impressiona e debruça aqui nessa mesa, são as experiências de vida e a forma como Deus faz para alcançar diversas pessoas. Então, a minha recomendação hoje é que você compartilhe essa mensagem para pessoas que, mesmo que conheçam Deus, passem a conhecer mais de Deus ainda. E para quem não me segue, o meu Instagram é Cris Correia Oficial com 2 M's. É isso aí, meus amigos. Conexões do Reino chega ao final. É hora de dizer tchau. Mas sábado que vem estamos de volta. Desejo para você um dia de paz e de avanço. E Jesus vive. Ele está esperando você a ter um relacionamento mais afinco com Ele. Então, tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus. Amém. Você ouviu aqui na Nova Difusora Conexões do Reino. De volta no próximo sábado às 9 da manhã.